Olá pessoal, vamos analisar agora o capítulo 6, criando um programa, tá? Vamos seguir aqui as etapas. Bom, criando um programa. Primeiro a gente vai ver que existem 6 eixos no manipulador, tá? Para que a gente possa fazer a manobra usando o joystick do FlexPendit, tá? Então dependendo qual o movimento que nós iremos executar, a gente vai ter que escolher qual vai ser o tipo de movimento a ser escolhido, se vai ser linear, e aí ele vai linear também, ele é como se fosse o cartesiano, tá? Em alguns outros modelos. Então aqui linear eu posso mexer com o joystick para baixo, eu vou estar com a coordenada x, para lateral y e aqui z. Vou mostrar aqui o joystick. Então tendo aqui o joystick, eu vou aqui minimizar, tá? Então quando eu estou olhando aqui para a visão aqui dele, eu posso estar observando aqui, ó, o x positivo, negativo, o y positivo, aqui negativo, e o z nesses dois aqui, positivo e negativo, tá? Então, ele quando estiver no linear. Quando ele for aqui as juntas, eu quero trabalhar com a junta 1, 2 e 3. Então, a junta 1, 2 e 3, tá? Então, eu vou olhar a junta 1, eu vou estar mexendo na coordenada aqui, positivo, negativo. A junta 2, positivo e negativo, e a junta 3, essa está aqui. Quando eu escolher os eixos 4, 5, 6, eu vou estar alterando então o movimento das juntas de acordo com os eixos. O 4 é positivo, negativo, tá? O 5 para baixo, para cima, e o 6, esses dois. Então, uma vez entendendo como é que é o funcionamento e lembrando aqui da sequência, a gente vai fazer o movimento em cada junta de forma a poder operar na posição que nós desejamos, tá? Então podemos criar o programa de acordo com os movimentos que a gente deseja. Então eles podem ser movimento dos eixos 1, 2 e 3, como está aqui, ou dos eixos 4, 5, 6, se assim desejar. Pode ser linear ou reorientado. O reoriente, que ele chama, é ele quando está querendo fazer um ponto específico, ou de solda, ou de cola, que ele vai estar ali naquela posição, e a gente vai observar aqui uma prática para que fique mais claro, tá? Então, vamos criar aqui o primeiro programa. Então, para isso, a orientação é o seguinte: vamos entrar aqui no modo para que eu possa editar o programa. Então, vou aqui restaurar, vou vir aqui no menu, tá? E vou escolher editor de programa. Então, aqui é a janela que está bem próximo. Com isso, é bom que eu veja também um robô e aí eu possa fazer a sequência que ele está desejando. Vamos ver aqui e executar em sequência. Então a gente vai utilizar o joystick para fazer um movimento e aí feito o movimento a gente vai adicionar a instrução. E aqui eu posso ter vários tipos de instruções. Nesse caso a gente vai adicionar uma instrução de acordo com o menu, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Eu não fiz ainda o movimento, mas quando eu fizer o movimento, eu vou vir aqui e adicionar a instrução. Clico aqui, posso navegar entre as janelas. Eu tenho várias janelas, tá? Se eu clicar aqui, eu vou mostrar todas as opções de janelas que eu posso estar parametrizando e configurando. Vou clicar comum, e aí na comum eu tenho for, move, return, tá? O if, tenho outras aqui para esperar enquanto, tá? Então, ele está pedindo que a gente utilize a instrução MoveL, tá? MoveL. Tem o MoveJ, MoveL, MoveC. Então, a gente vai estudar cada uma no seu tempo. Vamos continuar aqui com o e-book. Quando a gente adiciona a instrução, ele vai perguntar se ele quer que você adicione embaixo ou em cima da linha que ele está. No caso, a linha corrente. Isso é importante. Está vendo que ele está aqui em um comentário. O comentário, o destaque dele é a exclamação, tá? Então, quando a gente adicionar uma instrução, eu quero que ele adicione embaixo desse comentário. Eu posso alterar aqui o comentário, colocar aqui
Meu primeiro programa. Vou dar OK. E aí ele está lá, o primeiro programa, tá? O comentário com exclamação. Então, para isso, ele vai, quando se adicionar, ele vai inserir essa linha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar a linha na posição que ele está, o robô. O robô, ele está na posição inicial, na pose inicial, tá? Eu não fiz nenhum movimento. Então, vou gravar essa posição. Então, vou vir aqui, Flex Bandit. Eu não fiz nenhum movimento, tá? Vou afastar. O ideal é que eu consiga ver o robô. Eu posso estar rotacionando para ver ele de frente, lateral, né? O ideal é que eu consiga deixar a janela nesse sentido para que eu possa estar vendo e interagindo com ele, tá? Então, eu vou adicionar essa posição inicial, Move L. Aí ele vai perguntar se quer acima ou abaixo. No meu caso aqui, ainda não mudei para o inglês, que ficou da aula passada, né? Então está abaixo. Então ele vai adicionar abaixo, tá? Feito isso, eu vou poder ver a instrução aqui, tá? Deixa eu clicar aqui para ele sumir. Pronto. Aqui está a instrução. Eu posso diminuir o zoom, aumentar, subir, navegar entre o programa. Essa instrução é a mesma que está lá no livro, tá? Eu tenho aqui a posição do robô, que eu vou gravar, vou criar. A primeira, sempre é necessário que eu crie essa posição. Segundo parâmetro é a velocidade de movimento, no caso é 1000 milímetros por segundo. Terceira é a zona, ou seja, quanto ele vai chegar mais próximo. Eu vou ter no e-book, eu vou mostrar algumas figuras para ilustrar melhor como ele vai chegar mais próximo. Mas aqui ele chega até o fine, que é o parâmetro que faz ele passar pelo ponto. Aqui ele vai chegar próximo do ponto, tá? E aqui é a ferramenta. Vamos botar aqui para o e-book. Então aqui eu estou mostrando as mesmas instruções que está lá, e aqui ele vai explicar que a primeira é a posição, a velocidade, tá? A zona e por último a ferramenta. Então para isso a gente vai dar 2 cliques somente no asterisco. Quando a gente fizer isso, automaticamente ele vai abrir uma figura, tá? Para a gente criar esse ponto aqui que é o P10. Eles começam os pontos P10, P20, P30 e aí fica automaticamente ele inserindo as posições, tá? Feito essa posição, a gente vai fazer outro movimento e vai adicionar da mesma forma a instrução. Adicionando, a gente vai poder depois seguir para esse passo aqui para iniciar a simulação. Então vamos voltar lá para os Robot Studio, tá? Então vou clicar aqui, ó, somente no asterisco, seleciono somente o asterisco, dou um duplo clique, ele vai abrir aqui a janela. E eu quero criar nova posição. Esse aqui é a posição, aqui é o tipo do escopo, se é global, então a gente não vai alterar global, local, se é uma constante, se é variável, persistente, a gente não vai alterar esses parâmetros. Vamos dar OK aqui, e ele criou a posição, e agora eu vou dar OK para confirmar. Então essa é a posição original dele, posição inicial, desculpa, e original, tá? Eu vou agora fazer um movimento, para isso eu vou vir aqui, ó, em dados do programa não, colocação em movimento, desculpa. Porque em colocação em movimento, eu vou poder ver que movimentos eu posso executar. Nesse exato momento, eu posso executar movimentos nas juntas, mas eu quero movimentar ele em relação ao X, para que ele desloque nesse sentido. Então, eu vou ter que mudar aqui a posição dele, ó, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Então, aqui eu estou mudando somente as juntas. E aqui eu estou mudando a forma dele, linear ou reoriente, tá? E aqui eu também estou vendo essas informações. E aqui também embaixo. São 2 formas de a gente analisar. E aqui os pontos que estão, tá? Então eu vou querer o linear. E aí eu vou deslocar somente o X. A posição inicial do X está a 364,35 milímetros. Eu quero que ele desloque para 380, por exemplo. Então, eu tenho que mexer o cursor em relação ao X. Então, para cá, ele vai em sentido positivo. Só que ele foi para frente. E está certo. E é uma coisa que eu esqueci de comentar. Ele tem que analisar esse frame aqui, ó. Se eu quero que ele vá para o lado, eu não tenho que mexer o X. Eu tenho que mexer quem? O Y. Então, o X ele está indo para frente, ele está avançando. Se eu quero que ele vá para a lateral, eu tenho que alterar o Y, tá? Então, vou voltar de novo. Eu vou voltar para a posição inicial.
passou um pouquinho, né? Para que isso, vou mostrar para vocês uma forma dele voltar para a posição inicial. Então, vou clicar aqui em Home, File não, Home, Layout, e aqui está o robô. Vou clicar com o botão direito, escolher a opção Move to Pose, Jump Home. Tá? Então, ele foi para a posição inicial. Volto para o Flex Bandit. E aí eu vou analisar o seguinte, se está indo em manual e os motores estão ligados. Tá? Então, está tudo ok. Então, vou alterar aqui a posição, o Y, se eu quero que ele vá para a minha lateral. Então, eu tenho essa posição aqui. Vamos ver o Y, está em 0. Só que ele foi para o outro sentido, né? Eu preciso que ele vá para esse sentido aqui. Então, vou alterar aqui. Eu quero negativo. Que eu quero que ele vá para esse sentido. Observe que ele mexe, ele altera todas as juntas para que ele saia nessa posição, nesse sentido aqui, tá? Ou seja, ele vem na posição reta. Eu vou fazer novamente. Vou alterar aqui para ele ficar na posição Home. E aí observa que ele vai criar uma linha imaginária e ele vai se deslocar nesse sentido aqui, tá? E aí vamos observar. Ok? Então ele foi para esse sentido. Então eu quero criar esse ponto. Então agora eu vou voltar aqui para a programação. Olha, aqui está a janela movimento e aqui a programação. Vou clicar aqui na linha, vou adicionar uma nova instrução, Move Linear. E ele já adicionou. Se eu quiser que ele desça, por exemplo, tá? Que ele desça, por exemplo, eu vou ter que analisar o quê? O Z, né? E aí ele vai continuar na posição Y, só que ele vai descer. Então, só por exemplo aqui, vamos fazer com que o Z desça, tá? Então, vou voltar aqui para a posição e vou alterar a posição em Z. Bom, se eu vir para cá, ele deve estar subindo, né? Subindo. Então, aqui ele vai descer. Eu tenho que ter cuidado porque ele está movendo todas as juntas e ele pode dar um erro de singularidade. Ou seja, eu estou fazendo com que ele desça para uma posição e os ângulos não conseguem alcançar essa posição. E aí vai dar um erro de singularidade. Então, ele vai para esse Z aqui e eu vou gravar essa posição. Então, vou adicionar uma nova instrução. Vou já adicionar aqui uma nova instrução. E agora eu quero que ele vá para a minha lateral aqui, ou seja, para a posição aqui, alterando em Y, só que negativo, tá? Então, vamos aqui para o Y. Vamos vir aqui para a posição. Eu quero que o Y ele vá para esse sentido. Então, pronto. E aí eu vou criar agora essa nova posição, adicionar linha. E assim por diante. Então, eu estou fazendo um movimento orientado que eu desejo. Feito isso, voltando aqui para o e-book, ele manda fazer a seguinte etapa. Para a execução, clique na opção Debug, certo? E escolha a opção PP2Man. Depois pode dar o Play e aí a gente vai ver a simulação, tá? Então, vou voltar aqui. Então, aqui, Debug, PP2Man. Sim, deseja realmente mover para o ponto inicial do programa principal? Sim. Então, ele está aqui. E aí eu posso simplesmente posso ver as duas coisas juntas aqui, para ele fazer o movimento. Vou dar o play. Então, ele está indo para a posição. A posição que ele está em movimento, em execução, no instante que está ocorrendo, fica esse robozinho. E a próxima instrução fica a seta, tá? Então, aqui eu paro e posso retomar a simulação. Então, com isso, a gente consegue criar o primeiro programa usando o FlexPandit virtual. E aqui nas opções eu consigo fazer o seguinte, ativar o trace. O que seria o TCP trace? O TCP é o ponto central da ferramenta, né? Então, a gente pode estar traçando a trajetória dele, tá? Para isso, eu quero, do jeito que está aqui, eu vou estou vendo aqui o movimento, mas eu não estou vendo
a execução, o trajeto que ele está executando, tá? Então eu vou parar o movimento. Quando eu começar a ativar o Robot Studio, ele vai mudar o modo aqui de manual para auto. Então é uma observação que eu faço, tá? Então eu vou clicar aqui, vou voltar para cá, eu vou seguir aqui as etapas para ativar o TCP3, tá? Vamos chegar em simulação e TCP3. Depois nós vamos habilitar o Enable, escolher a cor primária aqui que a gente quer que fique mostrando, mostrar os eventos, clicar nessa opção Select Eventos e marcar essas duas últimas opções. Feito isso, a gente vai poder ver o trajeto com essa linha vermelha, tá? Então vamos lá. Aqui só no FlexPenit, simulação, TCP3, vou habilitar, vou escolher a cor, porque se ficar branco não fica o destaque, vou colocar vermelho para ficar o destaque, vou colocar aqui a opção Show Events e vou escolher as duas últimas opções lá, tá? E vou dar OK. Feito isso, eu vou dar o play aqui, tá? Então vou simular aqui. De novo. Se eu quiser que ele fique contínuo, eu venho aqui em simulação, setup e escolho contínuo. Vou dar fechar agora. Então agora quando eu apertar, ele vai fazendo esse movimento contínuo e eu vou poder observar ele em movimento, tá? Posso depois, eu vou explicar como alterar a velocidade dele, se eu quiser que eu veja mais lento, tá? A simulação. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos vídeos.